Olá, querido irmão, minha irmã, aquele abraço neste dia 7 de abril de 2020, terça-feira santa. Vamos dando continuidade à nossa caminhada de fé. Quero desejar a você neste dia toda a esperança, mais uma vez, toda a alegria neste tempo de recolhimento, de isolamento social, para que mantenhamos a serenidade, mantenhamos viva, como disse, a esperança, dias melhores Deus reserva para nós, e vivendo o mistério da nossa fé nessa Semana Santa, somos convidados de maneira ainda mais particular a compreender os desígnios de Deus neste tempo que nos causa às vezes algumas inseguranças, mas devemos lembrar que ao depositarmos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo a nossa vida, nós permaneceremos sempre seguros. Pois bem, vamos à nossa oração diária. Hoje o Evangelho, dando continuidade ao que nós estamos rezando, em João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e do 36 ao 38. Repetindo, João 13, versículos de 21 a 33 e do 36 ao 38. O tema de hoje, um de vós me entregará. É uma parte, e a outra, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Ora, o texto bíblico de hoje é de uma profundidade, como sempre é, mas com algumas particularidades que nós temos que logo de imediato dar aquela introdução básica, como nós falamos, né? São 4 trechos, todas ligadas àquilo que está direcionado à interpretação, ao sinal da morte iminente de Jesus. Durante a última ceia, é neste cenário que acontece o texto bíblico de hoje. A primeira parte, que vai dos versículos 21 a 30, indica já a traição de Judas, pedido de Pedro por intermédio do discípulo amado, nós vamos entender isso, né? Que estava recostado ao lado de Jesus, o oferecimento do bocado, daquele pedaço de pão, a entrada de Satanás em Judas, né? Após esse gesto, e é uma interpretação teológica, vale lembrar, a recomendação de Jesus de agir depressa e a não compreensão dos outros, uma nota cronológica do horário que Judas saiu. Judas saiu esta noite e a gente vai entender isso. Depois o segundo trecho que nós vamos rezar, que vai dos versículos 31 a 32, interpreta a morte iminente como glorificação do Filho do Homem. E a terceira parte, que é o versículo 33, é um dos ditos caracterizado pela predição do pouco tempo que Jesus ficaria ainda com seus discípulos antes do seu retorno ao Pai. E a quarta parte, dos versículos 36 a 38, continua este mesmo tema da partida no breve diálogo com Pedro, que queria ir com Jesus. Este então vai falar para Pedro que da possível negação e da possibilidade de segui-lo apenas após a sua morte e ressurreição. Então vamos ao texto bíblico, porque são muitos elementos neste espaço curto que nós temos para rezar. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer? Executa-o depressa.
Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurais, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Queridos, como eu disse, são tantos elementos nessa rica passagem bíblica. Aqui tentaremos ficar atentos apenas a alguns pontos diante daquilo que, inclusive, como sempre lembro, uma das nossas referências, a nossa principal referência aqui é o missal cotidiano. Enquanto Jesus revela com os gestos e as palavras da ceia a plenitude do seu amor, ganha um relevo extremo pelo contraste e a fragilidade do homem. E como nós podemos compreender isso? A traição de Judas e a de Pedro são muito diferentes em sua motivação moral e inclusive no seu resultado. Ambas são, entretanto, sinal da fraqueza da carne em face da lógica do reino de Deus. Ou seja, independente das motivações, todas elas representam a fraqueza do ser humano. Pode ser que Judas fosse dominado por interesses ignóbeis, ou seja, interesses desprezíveis, como o dinheiro, ou por outros meios mais desprezíveis ainda, como o nacionalismo fantástico. Sua memória faz jus a toda a nossa capacidade de execrar, ou seja, de repudiar, de recusar, de ter asco até, né? Mas será que o entusiasmo puramente afetivo tem força para introduzir o homem no mistério de Deus? Pois é, Pedro tinha entusiasmo, mas aquela noite também para ele foi de traição. Portanto, não basta ter entusiasmo. O entusiasmo não nos segurará fiéis ao Senhor. É preciso ter algo muito maior. E o que vale, portanto, é somente a fé. Por isso, precisamos ter muito cuidado em algumas ações, inclusive no cotidiano da igreja. O entusiasmo não provoca discípulos, não se faz discípulos. É necessário a fé. Só a fé pode compreender que para Jesus, noite de paixão é noite de glorificação. E o patíbulo da cruz, ou seja, aquele lugar preparado para Jesus, onde ele foi crucificado, da condenação, é já um trono de glória. Entrar, entre aspas, nessa impossível identidade é o grande milagre da fé. Portanto, aqui nós só podemos entender esta entrega plena de Jesus na cruz, a cruz como glorificação por meio da fé. Outro detalhe importante, queridos, observando que era noite no relato bíblico, não pretende João Evangelista dar indicações de tempo. Não está falando de um horário específico, mas quer dizer, sim, que Judas agora caiu sem esperança de salvação no poder das trevas. Agora veio a noite, que pôs termo à ação de Jesus. Portanto, a noite relatada por João, na qual Judas saiu e entregou Jesus, significa
as escuridões que às vezes nós permitimos permanecer. Estar sentado à mesa com Jesus não nos garante que teremos alegria de salvação. Porque quando sentamos com Jesus, a nossa verdade, ela é revelada. E cabe a nós abandonarmos a nossa verdade para abandonar a verdade de Jesus. Ou seremos traidores daqueles que permanecem nas trevas, ou como o próprio Pedro que trai, mas que na misericórdia de Deus há uma possibilidade de recomeçar. Mas independente, não deixemos que a força humana fale mais alto do que a força da palavra de Jesus. Permaneçamos firmes na luz e sentados ao lado dele. Paz e bem para você.